no coração do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, existe uma máquina que ninguém esperava funcionasse. Ela não parece revolucionária à primeira vista. Tanques de aço inoxidável, tubulação de cerâmica, painéis de controle com centenas de sensores. Mas aquilo que acontece dentro desses tanques, neste exato momento, está reescrevendo como a energia solar funciona no Brasil. A máquina armazena calor puro. Não bateria. Não bateria de lítio, não nada que exija mineração de cobalto ou cobre em terras distantes. Apenas calor. O protótipo V1 foi ligado pela primeira vez em agosto de 2025. Aquilo que se viu nos primeiros testes chocou até os engenheiros que construíram o tanque. Conseguiu manter temperaturas acima de 600 graus Celsius por mais de 23 horas consecutivas. 23 horas. Sem degradação estrutural, sem vazamento de fluido térmico, sem falha de controle. Mas esse não é o fim da história. É exatamente onde começam os problemas verdadeiros. Os problemas que transformaram um protótipo promissor em uma máquina que agora pode mudar como a energia solar é armazenada em todo o Brasil. A máquina Shomosei Hermione, sistema de armazenamento térmico de ultratemperatura com integração de cerâmica, modular especializada. Seu objetivo é simples em teoria, brutal em execução. Pegar o calor que um campo solar concentrado produz durante o dia menos calor que normalmente se dissiparia na atmosfera e guardá-lo intacto dentro de sais fundidos e blocos cerâmicos até que a noite chegue e aquele calor seja liberado para gerar eletricidade. Sem bateria de lítio, sem limite de ciclos, sem perda progressiva de capacidade ano após ano. Puro armazenamento físico de energia térmica convertível. O protótipo V1 foi construído com especificações que pareciam conservadoras no papel. Um tanque de armazenamento principal em aço inoxidável, 316 litros, dimensões de 3,2 metros de altura por 1,8 metro de diâmetro, volume total de 8,1 litros. A escolha do fluido térmico foi o que definiram como sal fundido eutético, uma mistura de nitrato de potássio e nitrato de sódio com proporção molar de 60-40 avos. Temperaturas de operação entre 290 Celsius e 600 Celsius. O sal era bem conhecido, usado há décadas em plantas de energia solar concentrada, previsível, comportamento térmico documentado. Mas o Hermione não era apenas um tanque de sal fundido comum. Dentro do sal flutuavam blocos de cerâmica de nitreto de silício, 240 blocos individuais, cada um pesando 4,2 kg, distribuídos uniformemente pela câmara interna. A intenção era simples: aumentar a capacidade de armazenamento, sem aumentar muito mais rapidamente do que o sal sozinho. Mais área de superfície de contato, mais velocidade de transferência térmica. A teoria funcionava perfeitamente em simulação. Modelagem térmica por elementos finitos. Previr a eficiência de carregamento de 87% e eficiência de descarregamento de 89%, sólido, confiável, esperado no primeiro teste real. O sistema foi carregado com 250 kW de potência térmica contínua durante 8 horas, simulando um dia de operação em um campo solar. Ninguém havia antecipado. Os blocos cerâmicos começaram a se mover dentro do sal fundido. Não muito, alguns centímetros. Flutuação natural, mas quando começaram a se mover, começaram a colidir uns contra os outros. Colisão de cerâmica contra cerâmica pico. Aquelas colisões não foram mais apenas toque, foram impactos repetidos. De teste. O primeiro bloco cerâmico rachado começou a liberar pó cerâmico fino na solução de sal fundido, particulado,
degradação estrutural visível. A máquina estava, literalmente, se autodestruindo do lado de dentro, enquanto funcionava perfeitamente do lado de fora. Para entender como a Hermione realmente funciona, é necessário visualizar o fluxo de energia em 3 etapas distintas. Primeiro, carregamento. Durante o dia, um campo de espelhos concentrados redireciona a luz solar concentrada para um receptor de cerâmica especial, situado no topo do tanque de armazenamento. Aquele receptor atinge temperaturas de 750 Celsius e transfere esse calor para o sal fundido através de serpentinas de aço. O sal absorve o calor, sua temperatura sobe incrementalmente. Partículas de sal começam a se mover mais rápido, energia cinética molecular aumentando. Os blocos de cerâmica no interior absorvem esse calor também, mas em velocidade diferente. Ceramic tem condutividade térmica mais alta que sal. Fundido, transferência é mais rápida. Segundo, manutenção. O sistema mantém a temperatura usando isolamento de 8 centímetros de espuma de poliuretano de alta densidade, revestida com folha reflexiva de alumínio. Perda térmica prevista de 0,8% por hora em condições de ambiente entre 25 e 35 Celsius. Esperado, documentado. Terceiro, descarregamento. Um circuito secundário com óleo térmico sintético. Deutermia, ponto de ebulição, 345 Celsius, circula através de tubulações submersas no sal fundido. O óleo absorve calor. Sai do tanque a 580 Celsius. Passa através de um trocador de calor, onde gera vapor saturado a 450 Celsius e 35 bar de pressão. Aquele vapor move uma turbina microgeneradora de 5 kW. Gera eletricidade, esfria-se e retorna ao tanque para ser aquecido novamente. Ciclo. A Hermione V2 foi redesenhada inteiramente baseado no problema de flutuação e colisão do V1. Os blocos cerâmicos foram presos, não flutuando livremente. Estrutura de suporte de titânio foi desenvolvida, uma jaula geométrica que manteria cada bloco cerâmico em posição fixa dentro do sal fundido, eliminando completamente qualquer movimento. O número de blocos foi reduzido de 240 para 180, reduzindo a quantidade de colisões potenciais. A altura de cada bloco foi aumentada de 12 centímetros para 18 centímetros, mantendo o volume total, mas mudando a proporção geométrica de forma que o contato fosse linear, não transversal. A operação de teste de V2 começou em fevereiro de 2026. 30 horas corridas de carregamento e descarregamento contínuo, sem nenhum evento de degradação estrutural, nenhuma rachadura, nenhuma liberação de particulado. O sistema tinha superado seu primeiro obstáculo real. Mas ao resolver um problema, havia revelado outro escondido atrás dele, esperando. Quando o V2 completou suas primeiras 100 horas de operação, um novo problema emergiu. O óleo térmico que circulava no circuito secundário começou a decompor-se quimicamente. Deutermia é estável até 345 Celsius, mas em pontos localizados, onde o óleo entrava em contato direto com o receptor de cerâmica do topo do tanque, temperaturas locais atingiam 360 ao 375 Celsius. Naqueles pontos, a molécula de óleo começava a quebrar. Polimerização térmica, o fluido começava a ficar escuro, mais viscoso, formava depósitos sólidos nas tubulações. O sistema inteiro estava sendo contaminado pelo seu próprio fluido de trabalho. Substituição completa de óleo era necessária a cada 200 horas de operação, impossível comercialmente. Uma planta solar necessitaria operação contínua, 24 horas por dia, 8.000 horas por ano. Isso significaria trocas de fluido 40 vezes por ano, custo
proibitivo. Destruição do modelo de negócio antes mesmo da máquina estar pronta. A solução veio de uma redireção completa. Em vez de usar óleo térmico como fluido de trabalho no circuito secundário, os engenheiros decidiram voltar ao sal fundido. A mesma mistura que preenchia o tanque principal, 2 circuitos de sal fundido, ambos na mesma temperatura. Eliminava completamente a transferência de calor entre fluidos diferentes, eliminava a sobrecarga térmica, eliminava a decomposição. O problema foi resolvido. Em teoria, na prática, significava redesenhar as bombas, os trocadores de calor, toda a arquitetura de fluxo de fluido. V3 levou 8 semanas para ser construído. Mas logo apareceu um segundo obstáculo, este muito mais grave. As bombas de deslocamento positivo que circulavam o sal fundido começaram a falhar. Erosão. O sal fundido contém particulado microscópico natural, impurezas de processamento. Aquele particulado, quando movido em alta velocidade, através de orifícios de bomba-arre, como abrasivo, a erosão corrosiva degradava os selos das bombas em 200 horas de operação. Falha de selagem significava vazamento de sal fundido a 580 Celsius, potencialmente catastrófico. A solução foi implementação de um sistema de filtração de malha de 10 micra integrado ao circuito de retorno, capturando qualquer particulado antes que ele retornasse às bombas. Adicionava complexidade, adicionava custo, mas era fisicamente necessário. O antagonista técnico nesta fase era a termodinâmica pura. O sal fundido, por sua excelente densidade energética, era também inerentemente abrasivo quando circulado, propriedade fundamental da física do material, não flor da engenharia. Qualquer máquina que usasse sal fundido como fluido de trabalho carregaria esse limite consigo. O protótipo 53 completou montagem em maio de 2026 com 4 mudanças principais em relação a V2. Primeiro, mudança do circuito secundário para sal fundido, em vez de óleo térmico. Segundo, integração do sistema de filtração de particulado. Terceiro, redução da velocidade de bombeamento de 8,5 metros por segundo para 6,2 metros por segundo, reduzindo erosão em troca de tempo de ciclo ligeiramente mais longo. Quarto, adição de um trocador de calor intermediário mantido a 480 Celsius. Um buffer térmico entre o tanque principal e o circuito de descarregamento, reduzindo o choque térmico nas tubulações. Os testes começaram em junho, sob supervisão do Instituto de Pesquisas Energéticas de São Paulo. Carga térmica contínua, 48 horas. Temperatura mantida entre 590 e 595 Celsius. Descarregamento em ciclos de 2 horas. Período de repouso de 1 hora entre ciclos, simulando operação real de planta solar. Resultado após 480 horas de operação. Nenhuma falha de bomba, nenhuma degradação de bloco cerâmico, nenhuma erosão mensurável de componente interno. Eficiência de armazenamento mantida em 86%. Eficiência de descarregamento medida em 84%. Números reais aproximando-se dos números simulados. Diferença de 3% explicada por perda térmica ambiente normal. A máquina tinha superado seus 3 fracassos principais. Mas durante aqueles testes, uma limita, o fundamental, havia se revelado. A operação ótima da Hermione ocorria em ambientes com temperatura ambiente entre 18 e 28 Celsius. Acima de 28 Celsius, a eficiência começava a cair. A cada 5 graus de aumento em temperatura ambiente, a perda térmica horária aumentava de 0,8% para 1,1%, depois 1,4%. No interior de São Paulo, durante os meses de janeiro e fevereiro, temperatura ambiente média alcançava regularmente 32 a 35 Celsius.
Naquele cenário, eficiência de armazenamento caía para 78%. Aceitável, mas não ótimo. A causa era física, não técnica. Diferença de temperatura entre interior do tanque 590 Celsius e exterior 35 Celsius criava gradiente de 555 graus. Isolamento de espuma de poliuretano tinha condutividade térmica de 0,025 watts por metro Kelvin. Lei de Fourier governa a perda. Q equals Q vezes A sobre D vezes delta. T, aumentar. Espessura de isolamento de 8 para 12 centímetros. Resolveria o problema, mas adicionaria 240 kg ao sistema e aumentaria custo de instalação em 18%. Era trade-off aceitável. A máquina tinha limitações reais. A engenharia não criava milagres. Criava soluções otimizadas dentro das leis da termodinâmica.